Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 e depois dos versículos 8 ao 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com as portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por veste e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Salmo responsorial retirado do Salmo 106. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 14 ao 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Meditando a palavra de Deus. A primeira leitura de hoje é uma manifestação de Deus a Jó no meio da tempestade. Este ainda não consegue compreender as interpelações do Senhor.
Este texto nos prepara para compreendermos o Evangelho e, em seu versículo final, revela a intenção de todo o relato. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Versículo 41b. Jesus é aquele que exerce sobre o vento e o mar seu poder e autoridade. Exousia. Os discípulos estão em constante processo de reconhecimento e de conversão a Deus, buscando ver em Jesus o enviado do Pai. Eles haviam escutado do Senhor anteriormente várias parábolas sobre o reino. A cena de hoje situa-nos logo após esses ensinamentos. Diante da fragilidade da barca, da forte chuva e ventania, eles acordam a Jesus com medo e tremor. O Senhor acalma toda a realidade e questiona-os. Ainda não tendes fé? Versículo 40b. Ainda não conseguem assimilar o que ouviram na prática de vida? Como nos diz a segunda leitura, se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Versículo 17a. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo, que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.